aprendido a descansar em Deus nesses dias aqui? Amém? Pergunta para o seu irmão, você tem aprendido nesses dias a descansar em Deus? Amém? Conta para alguém que está do seu lado pelo menos 2 coisas boas que aconteceu essa semana na sua vida. Vamos lá. 2 coisas boas. Vamos lá. Conta para ela. 2 coisas boas. Trazer uma água para mim, por favor. Amém, irmãos. Então hoje a gente já fez 2 dias a respeito do descanso, que é o tema desse mês. E na semana passada o pastor Ricardo trouxe a ministração aqui, a palavra, e algo que tem falado muito com nós é que o descanso ele está totalmente ligado à paz. Paz de Deus. Quantas vezes nós, no meio da jornada cristã, não olhamos assim e falamos, eu preciso buscar a paz. Eu vou orar. Já viu gente que fala assim, você precisa tomar uma decisão e fala, eu vou orar. Você vai orar para quê? Para ter paz. Então quer dizer que você não está em paz. Você está entendendo? Muitas vezes nós procuramos a paz orando, mas a paz ela é algo que o cristão deve andar. Porque a paz de Cristo já está dentro de você. Você não precisa ficar procurando a paz. Senhor, me traz paz no meu coração para me fazer isso. Não. Se você perdeu a paz, preste atenção nisso que eu vou dizer. Se você perdeu a paz, é porque alguma coisa já está acontecendo de errado na sua vida. O cristão não deve se preocupar para procurar a paz. Ele deve se preocupar quando ele perde a paz. E se você estiver em determinado lugar e você não está em paz, pergunte para Deus, por que eu não estou em paz, Pai? Mostra para mim o que precisa ser transformado, o que precisa ser mudado, qual é a rota que eu estou fazendo que em algum momento eu perdi a paz. Os irmãos estão entendendo? Deus tem uma vida de paz para você, todos os dias. Você não precisa viver uma vida de preocupação, uma vida de ansiedade, uma vida amargurada. Não precisa. Não é essa vida que Deus quer para você. A vida que Deus quer para você é uma vida de paz. Por isso que Jesus falou, eu vos deixo a minha paz. Você está entendendo? Então, eu lembro que um dia uma pessoa falou sobre um exemplo de paz. E a paz, ela não é a ausência de problemas. A paz não é a ausência de lutas. A paz é aquela chuva, sabe aquela chuva tempestade que está caindo, mas um dia uma pessoa contou uma história mais ou menos assim, tinha um quadro e tinha uma tempestade no quadro, e estava caindo a chuva e tinha relâmpago, você olhando para o quadro, era um caos total, mas quando você olhava na montanha, no meio das pedras, tinha um ninho, e lá no ninho, tinha a mãe cobrindo seus filhotes. Eu garanto para você, não importa como estava o tempo lá fora, aqueles filhotes estavam em paz. Por isso que em Salmos fala que Deus, a vontade de Deus é colocar você debaixo das asas dele. Porque ele fala como se fosse a galinha cuidando dos filhotes. Uma vez pegou fogo numa fazenda e quando o fazendeiro foi olhar, como que chama o galinheiro, né? Onde fica? Onde estavam todas as galinhas lá. Quando ele viu, a galinha tinha morrido queimada. Mas de repente, debaixo das asas da galinha ali, começa a sair os pintinhos. Por quê? Porque ela protegeu os seus filhotes. Ela entregou a própria vida para proteger os seus filhos. Você está entendendo? Você consegue entender o que Jesus fez por você nesses dias? Ele entregou a sua própria vida. Ele falou, deixa que eu morro, mas você não vai morrer. Deixa que eu sofro, mas você não precisa sofrer mais. Jesus estava ali no Getsemane, a palavra fala que ele suava sangue. Ele suava, os cientistas dizem que o estresse, a preocupação de Jesus, a agonia era tanta, ali no Getsemane, que
começou a estourar microvasos na cabeça de Jesus e misturar com o suor. E por isso que a Bíblia fala que ele suou como gotas de sangue. Agora preste atenção, o Senhor Jesus, ele sofreu uma ansiedade sem tamanho naquele lugar. Sabe para quê? Para que você nunca mais andasse ansioso. Se você está envolto de ansiedade, de preocupações que estão tomando a sua paz, de medos, você sabia que a maioria dos cristãos, eles têm medos? Eu creio que todos nós temos medo de alguma coisa. Eu não vou fazer você perguntar do que você tem medo. Mas às vezes você não tem um medo do escuro, você não tem um medo do bicho, por mais que tenha gente que é assim, né? Já vi gente que não assiste nem Stranger Things, porque tem medo de bicho. Mas não, às vezes tem gente que tem medo de se relacionar. Tem pessoas que têm medo de perder o emprego, medo de ficar sem dinheiro. E é um medo, e a sua vida é controlada pelo medo, e as suas ações é controlada pelo medo. Preste atenção, o Senhor Jesus morreu naquela cruz para que você nunca mais tivesse medo na sua vida. Amém, irmãos? Por isso, eu quero falar alguns pontos hoje com você. Primeira coisa que nós devemos nos atentar nesses dias é como nós temos guardado o nosso coração. Você sabe que hoje as pessoas, elas guardam muitas coisas. Elas guardam dinheiro, elas fazem coleções, guardam sentimentos ruins, acumulam coisas na sua vida. Mas eu quero ler um versículo com você sobre o que a palavra fala lá em Provérbios. Vamos ler a partir aqui do versículo 20, falando assim: meu filho, preste atenção ao que eu digo, ouça bem minhas palavras, não as perca de vista, mantenha-as no fundo do teu coração. Às vezes quando você lê esse versículo, você fala, o autor aqui de Provérbios, que ele está colocando aqui no papel de Deus, Deus falando para ele está falando a respeito da palavra inteira, da Bíblia. Então ele está falando assim, não perca as minhas palavras. Mas o que o versículo está falando aqui a respeito é do que ele vai falar agora. Ele fala assim, não perca de vista e mantenha-as no fundo do teu coração. Por quê? Pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Quem quer vida aqui de Deus? Quem quer vida? Quem quer saúde? Quem é que gostaria de não precisar ter que ir no hospital? Você não precisa de convênio. Quem que não gostaria de um negócio desse? É radical. Preste atenção. A palavra está falando aqui que se você escutar as palavras que está dizendo aqui, você vai ter saúde. E você também vai ter vida. E aí ele fala, acima de todas as coisas. Aí ele dá as palavras. Qual que são as palavras? Acima de todas as coisas. Não é algumas coisas. Não é para você se atentar de vez em quando. Não, é acima de todas. Imagine todas as coisas que você se atenta na sua vida. É acima do seu trabalho, é acima do seu relacionamento, é acima de todas as coisas. O que você tem que fazer? Acima de todas as coisas, guarde o seu coração. Por quê? Pois ele dirige o rumo da sua vida. E a palavra fala, guarde o coração, porque o coração é o volante. Se você tiver controle e guardar o seu coração em Cristo, preste atenção, a sua vida tem uma direção certa. Mas o problema é quando nós não nos atentamos ao nosso coração. Então a primeira coisa, guarda o seu coração. Mas guarda o coração do quê? Do que você deve guardar o coração nesses dias? De tudo que está tirando a sua paz. Vamos ver lá em João 20:19, fala assim: ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo de quem? Dos líderes judeus. E de repente
Jesus surgiu no meio deles e disse: o que Jesus disse, irmãos? Paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhe as feridas nas mãos e o lado, e eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Primeira coisa que você percebe aqui é que eles estavam trancados. Eles trancaram as portas. Por quê? Porque eles estavam cheios do quê? Medo. Uma das coisas que você precisa entender é que o medo, ele tranca as portas na sua vida. Talvez Deus tenha um plano grande para você. Talvez não, Ele tem. Que talvez, pastor Vinícius, não, Ele tem um plano grande para você. Só que às vezes o medo de confiar. Eu estou falando nem o medo de arriscar. Porque tem gente que fala, eu tenho medo de arriscar. Cristão não arrisca, cristão confia. Então, o medo de confiar, o medo de ouvir a voz do Senhor e falar, tá bom, eu vou. O medo, sabe o que ele faz? Ele fecha as portas na sua vida. E tem muita gente perdendo oportunidades. Sabe por quê? Porque ainda tem medo. Tem pessoas que têm talentos maravilhosos no meio da igreja, mas tem medo. Medo de se expor, medo de fazer e não dar certo, medo de fazer e ficar envergonhado. Medo. Assim estavam os discípulos naquele dia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eles trancaram as portas. Mas não tem problema. Jesus não precisa de porta. Ele é o seu Salvador hoje. E quando Jesus se apresenta, ele fala assim: paz seja com vocês. Paz. Jesus não pergunta: por que vocês estão trancados aqui? Por que vocês fecharam as portas? Por que vocês estão com medo? Não. A primeira coisa que Jesus fala é o seguinte: paz. Eu tenho uma paz para você. O que Cristo está falando hoje para você? Paz. Receba a minha paz. Eu tenho paz para você. Não tenha medo. Não tenha medo. Don't be afraid. Eu sei que sou eu falar isso. E interessante é que quando Jesus ele nos deixa a paz dele, ele fala que a paz esteja com vocês. Nesse mesmo momento, o cenário muda. E a palavra diz que eles se encheram de alegria. Preste atenção, a sua tristeza para virar alegria só precisa de uma coisa: paz de Cristo. O seu medo para virar em coragem, para virar uma vida alegre, só precisa de uma coisa: paz de Cristo. Tudo que você precisa fazer nessa noite é apenas ouvir a doce voz de Jesus falar assim para você: esteja em paz. E todos os seus medos, eles se vão. E aí você começa a se encher de alegria. Você consegue fechar os seus olhos nesse momento? Repita assim comigo: Senhor Jesus, que eu possa caminhar na tua paz. Você consegue ficar pelo menos um momento com seus olhos fechados e sente a paz do Senhor nesse lugar? Respire e sinta a presença de Deus manifesta nesse lugar. O Senhor, Ele, no meio de uma ministração, no meio de louvor, Ele vai curando feridas tão profundas em você, coisas que estão tirando a sua paz há muito tempo. Ele está falando: filho, filha, eu te deixo a minha paz. Não se preocupe, não tenha medo, não fique ansioso. Eu tenho a minha paz hoje. Amém. Amém, irmãos. Vamos continuar. A palavra também diz que nós devemos ter paz na nossa consciência. Por que é importante você ter paz na consciência? Muitas pessoas, eles deixam a paz escapar porque eles não têm consciência do que Cristo fez por eles. Vamos ler esse versículo para ficar mais claro. Romanos 5, versículo 1 e versículo 2 diz assim: portanto, uma vez, pela fé,
fomos declarados o quê? Justos. Temos então paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Por meio da fé que Cristo nos concedeu, esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando o seguinte: hoje você tem paz. Olha, ele fala que você tem paz com quem? Com Deus. E não é qualquer pessoa, é Deus. É o Criador do universo. Tá ligado? É o cara que te criou. É a pessoa que sempre sonhou com você. Ele está acima de qualquer presidente, ele está acima de qualquer rei. Ele fez todo o universo com as suas próprias mãos, com a sua própria palavra. Ele fez tudo o que existe. E no Antigo Testamento, se você ler, o povo constantemente procurava ficar em paz com Deus através do seu merecimento, através do seu mérito. Para você ter paz com Deus, você tinha que ir lá, matar um animal, sacrificar pelos seus pecados. Você tinha que cumprir a lei na risca, porque no dia que você errasse, Deus podia vir com fogo e te consumir, e consumir o seu pecado. Como é que você vai ter paz com um Deus desse? Como é que você vai ter paz com um Deus que você não podia nem chamar de pai? Mas aí vem Jesus e fala: Pai, graças te dou. Aí vem Jesus e fala: Pai nosso que estás no céu. Quando vocês orarem, fala assim: Pai. Eu acho que tem um bug na cabeça dos discípulos. Falam: como assim, Pai? É o Deus Todo-Poderoso, o Jeová Shalom Jireh. Oh, aleluia! Tem gente que só vê o Deus Todo-Poderoso, o Deus da guerra, o Deus que é a nossa bandeira. Ele é tudo isso, irmãos. Mas Jesus não chamou ele nenhuma vez desses nomes. Jesus chamou ele do quê? Pai. Ele veio ensinar um nome: Pai. E é com esse Deus que o povo judeu morria de medo, que a Bíblia fala: hoje você tem paz com ele. Você tá tudo numa boa com ele. Mas peraí, Deus não está bravo comigo? Você não sabe como que foi a minha semana? Não, Ele não está bravo com você, eu te garanto. Ah, pastor, mas você não conhece a minha história. Você não conhece como eu sou na minha intimidade. Você não sabe. Deus está bravo comigo, sim. Eu já fiz coisas terríveis. Preste atenção. Não é por você que você tem paz com Deus. Não é pelo que você fez. Não é pelo quanto você jejua, ou quanto você ora, ou quanto você é bonzinho, ou quanto você é malzinho. Não! A palavra fala que o que faz você ter paz com Deus é pela fé. E o que é fé? É crer, acreditar, confiar. Mas confiar no quê? É pela fé que nós fomos declarados justos. Mas lá embaixo ele fala assim: foi por meio da fé que Cristo nos concedeu. Foi Cristo que te concedeu. Porque se tinha alguém que tinha paz com Deus, era o próprio Filho dele, Jesus Cristo. Mas quando ele morreu naquela cruz, ele falou: agora você também tem paz com o Pai. Agora você também tem paz. Para que viver com medo? Se você tem paz com Deus, preste atenção. Por que às vezes nós deixamos a nossa paz ir embora? Por que você está se preocupando com coisas banais e ridículas da vida? Vamos ser um pouco humano agora? Realmente, irmãos, tem dia que é difícil. Tem dias que as coisas acontecem que às vezes sai do nosso controle, não é? Mas sabe que isso não é uma coisa ruim? Sair do seu controle não é uma coisa tão ruim assim. É quando sai do controle que Deus vem e coloca a mão. É quando as coisas não dão mais para você fazer, Deus vem e fala: quer que eu resolva? Porque a palavra Jesus significa Salvador. Vou falar isso mais na frente. Então, irmãos, não tenha medo de ser homem. Que hoje o homem quer ser Deus. O homem quer ser bicho. Mas muitas vezes o homem não quer ser homem. Quando
Quando eu falo de homem, as mulheres também, a humanidade. Sabe de uma coisa? Nem Deus recusou ser homem. Até Deus falou, eu também vou ser homem. Então tem dia que não é fácil. Tem dia que vai vir as tribulações, e lutas e aflições virão. Mas a palavra diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. A palavra continua falando para você, mesmo no meio das aflições, confia, tenha paz. E a Roana, foi isso aqui que você leu, né, Roana? Nós nem combinamos nada, mas eu creio no alinhamento de Deus. Esse versículo, irmãos, está tão exposto diante de nós. Olha só, a palavra diz que, o que podemos dizer diante dessas coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você já viu uma pessoa na empresa? Ela está numa empresa multinacional e ela é a 5 chefe dela. Aí vem uma crise. Ela é a mais chegada do chefe. O que ela pensa? Pode todo mundo do setor ser mandado embora. Mas ó, estou aqui com o chefinho. Preste atenção. A palavra diz que você está assim com Deus. Você tem paz com Ele. E se Deus é por você, porque eu falo isso, mas às vezes você não acredita. Você entende que Deus é por você? Deus não é contra você. Às vezes o marido é contra, às vezes a mulher é contra, os pais são contra, às vezes o chefe é contra você, e às vezes você mesmo é contra você. Mas se tem uma pessoa que não é contra você, é Deus. Ele não é contra você. E porque muitas vezes nós achamos que Deus, Ele está lutando contra nós. Acontece alguma coisa ruim, o que é? Ah, isso daí é permissão de Deus na minha vida. Deus quer me ensinar alguma coisa com essa doença. Deus quer me ensinar alguma coisa com essa moléstia. Deus quer me ensinar alguma coisa com essa depressão. Fala, Senhor, fala comigo. O cara canta até igual sertanejo quando ele está. Preste atenção. Existe alguém que não é contra você. Ele é totalmente a favor de você. Ele quer ver você viver bem. Ele quer ver você ter saúde. Ele quer ver você crescer no reino, na sua empresa, na sua família. Ele quer ver você viver uma vida boa. Então, se esse Deus, Ele é por nós, aí a palavra completa. Quem será contra nós? Quem que vai ser contra nós, irmãos? Se você tiver consciência que Deus é com você, não importa o que as pessoas estão falando de você. Não importa, pouco importa. Se Deus é com você, pouco importa aqueles que estão te empurrando para baixo. Deixa rolar, let it go, abre mão. Porque preste atenção, sua vida não está nas mãos dos homens, sua vida está nas mãos de Deus esses dias. Posso ouvir um glória a Deus? Vocês estão entendendo? Amém? A palavra continua falando. Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas entregou por todos nós, acaso Ele não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Quem é escolhido de Deus? Diga, eu sou. Você é escolhido de Deus. A palavra fala, quem que vai se atrever a acusar o escolhido de Deus? Não tem quem se atreva a fazer um negócio desse. Quem se atreve a fazer um negócio desse é louco. Sabe por quê? Porque você não foi perdoado por um juiz federal. Você foi perdoado pelo Senhor do Universo. Quando Ele perdoa, ninguém mais pode acusar você. Então, a palavra diz que quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém. Pois o próprio Deus, o maior de todos, nos declara justo diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo morreu e ressuscitou, e Ele está assentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separa? Paulo começa agora a colocar essa questão. O que nos separa do amor de Cristo? Se Ele te ama tanto assim, o que te separa dele? É o problema? É as suas lutas?
Tem gente vivendo mal amado. Tem gente que não se sente amado porque não entende quanto Cristo te amou. Não entende o quanto o Pai te ama. Papai te ama. E aí ele fala, serão as aflições ou calamidades, perseguições ou fome? É a miséria? É o perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Olha o cenário que ele dá. Mas apesar de tudo isso, somos o que, irmãos? Mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Repita comigo, eu sou. Mais alto, eu sou mais que vencedor, por meio daquele, bate no seu peito e fala, que me amou. Você crê nisso? Se você crê nisso, dá uma glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Para terminar, ele fala assim: e eu estou convicto, convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, nada, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus vem sobre a sua vida quando você entende a revelação do que Cristo fez por você. E quando você se sente amado, preste atenção, você consegue descansar. Por isso nesses dias, está cansado? Se você está cansado, sabe o que você tem que fazer? Olhar para Cristo, enxergar o amor dele na sua vida. Contemple Cristo. O interessante é que... Opa! Interessante é que quando Moisés ele sai do Egito com todo o povo de Israel, eu não sei quantas pessoas eram, mas eu acredito que era uma nação inteira saindo de um lugar para outro. E aí eles chegam, está o mar na frente deles. E aí o povo começa a falar, você trouxe nós até aqui, Moisés, para a gente morrer aqui em frente a esse mar? Era melhor nós ter ficado no Egito, lá tinha comida, lá pelo menos a gente não ia morrer. Olha aqui que Moisés fala. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos, e vede o que? O livramento do Senhor. A palavra livramento é a mesma palavra que vem a palavra Yeshua, que é salvação. A palavra no original do livramento era Yeshua. Tem um apóstrofo e um negócio lá. Então, a mesma palavra que vem o nome Jesus é a mesma palavra que está o livramento aí. Sabe o que a palavra está falando para você? Quando você estiver como aquele povo desesperado, a palavra diz assim para você, não tema, aquietai-vos e vede, troca livramento por Jesus, e vede Jesus, e vede Cristo. Não tema, aquieta, porque junto com não temer, sabe o que você tem que fazer? Fica quieto, para de falar às vezes, para de tentar buscar a solução que você não consegue. Às vezes você vai ter que ficar quietinho, sabia? Às vezes você vai ter que abrir mão. Você já tentou fazer de tudo. Abre mão. Deixa Jesus te livrar nesses dias. A palavra fala, porque Ele vos fará, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vocês ficarão quietos. As maiores lutas que o Senhor ganhou pelo povo de Israel é quando o povo de Israel abaixou a guarda e falou, o Senhor está indo na nossa frente. O Senhor está indo na sua frente nesses dias. É uma entrevista de emprego? O Senhor está indo na sua frente. É uma doença que você precisa lidar? O Senhor está indo na sua frente. O Senhor está indo na frente. Para terminar, irmãos, viva o descanso. Interessante é que
Olha só que interessante. Salmo 127 fala assim: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é o quê? Em vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-las com vigias, sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, se preocupar em conseguir o alimento, pois o Senhor Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Preste atenção. A palavra não está te incentivando a não trabalhar aqui, mas ela fala a respeito da preocupação que você tem no trabalho. Poxa, eu não tenho emprego. Ou eu tenho emprego, mas se eu perder esse emprego, eu estou na roça. Acabou minhas dívidas. Como é que eu vou pagar a minha TV de LED que eu comprei para assistir o Dragon Ball, o futebol, jogar o PlayStation? Como é que eu vou pagar essa TV? Como é que eu vou fazer para pagar a minha chapinha das Casas Bahia? A palavra diz que você deve trabalhar, porque o trabalho honra o homem. Mas preste atenção, não se preocupe com o dia de amanhã. Se hoje Deus está te dando trabalho, agradeça. Fala, obrigado, Senhor. Se as coisas estão difíceis e parece que você vai ser mandado embora, fala, o Senhor está no controle. Se eu sair daqui, o Senhor tem algo melhor para mim. Amém, irmãos? Então, esse é o cenário. Se o Senhor não constrói a casa, não adianta ter construtores. E você sabia que aqui em 1 Crônicas, a palavra diz assim, que Deus está falando para Davi. Disse: meu filho, eu quis construir um templo em honra ao nome do Senhor, meu Deus. Ah, desculpa, é Davi que está falando aqui, tá? Mas o Senhor me disse: você matou muitos homens nas batalhas em que lutou. Para a gente fechar, vamos prestar atenção nisso aqui, para fechar com a chave boa. Davi era homem de guerra. Davi era homem que tinha que se preocupar dia após dia. Como nós vamos enfrentar aquele exército? Como nós vamos matar? Como que nós vamos... E aí Deus fala para ele: não vai construir um templo. Por quê? Porque você matou muitos homens nas batalhas que lutou. Tem muito sangue na sua mão. Derramou muito sangue diante de mim. Por isso, não será você quem construirá um templo em honra ao meu nome. Contudo, olha o que Deus está falando para Davi. Contudo, você terá um filho que será um homem de paz. Darei a ele descanso de seus inimigos, de todas as terras vizinhas. Seu nome será Salomão, e darei paz e tranquilidade a Israel durante o seu reinado. Sabe o que significa Salomão? Homem de paz. Deus constrói casas com quem são pessoas que vivem na paz. Pessoas que vivem guerreando na sua vida. Direto, gente, eu vejo cristãos colocando: tem que ter esforço, tem que trabalhar, porque só teve sucesso quem se esforçou, quem trabalhou, e guerreando a vida inteira para ter alguma coisa. Deus não constrói templos com forças de homem. Deus constrói o seu próprio reino com pessoas que caminham na paz. Quantos querem ter uma obra prevalecente nesses dias na sua vida? Nós devemos caminhar na paz, no descanso. Salomão desfrutou tudo que ele podia pedir, me dá sabedoria. Foi um dos homens mais ricos de toda a história. Sabe o que ele fez na vida dele? Desfrutou. Desfrute nesses dias da vida que Deus tem te dado.